E nós queríamos pensar, juntamente com a igreja e com os irmãos que nos acompanham, eu coloquei um título aqui, a atualidade dos conselhos paulinos, e nós tivemos outras duas mensagens, que nós queríamos aqui seguir os conselhos que Paulo estava passando para aquela igreja. Para quem ama a Deus, o mais importante é ter um coração renovado pela ação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, a gente observa de começo ao final nesta carta, que ele estava aqui fazendo as mesmas vezes do Senhor Jesus com seus discípulos, aconselhando, dando os conselhos necessários para que eles pudessem seguir avante. E nós vamos ver mais na frente aqui, mas eu vou fazer um paralelo com esse mesmo conselho de Paulo, do Senhor Jesus aconselhando os seus discípulos. Quando ele vai falando aqui da alegria, né? Então ele estava preparando aquele povo que ora tinha recebido o evangelho do Senhor Jesus. Alguns oriundos do judaísmo já conheciam os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A Torá, o Pentateuco. Então já tinham informações, mas eles vinham daquela tradição judaica. E nós sabemos que o próprio Senhor Jesus combateu o judaísmo, porque eles conheciam a lei, mas não praticavam, não é verdade? E o apóstolo Paulo estava dando esta mesma recomendação. E se nós observarmos com mais clareza, a gente observa que os mesmos preceitos que Paulo estava tentando passar para aquela igreja, são necessários hoje de uma forma tão nítida e clara. Praticamente as mesmas coisas que aconteceram lá 2000 anos atrás, estão acontecendo hoje aqui. Então, o que eu queria passar para nós, é que nós acolhêssemos com precisão isso que Paulo estava passando ali, e ele vai afirmando, e ele vai preparando esta igreja, porque sabia da necessidade de uma transformação, não era de uma religiosidade, porque muitos que vinham do judaísmo já eram religiosos, já eram conhecedores da lei, mas necessário seria essa transformação que o cristianismo era uma proposta nova, e que é hoje uma transformação, é uma proposta nova de transformação. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala: eis que tudo se faz novo, nova criatura em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo, uma nova condição de pessoa, nova criatura é. E nós precisamos dar evidências de que realmente estamos num patamar diferenciado. Porque de maus exemplos o mundo está cheio, não é verdade? Pessoas que deveriam ser o nosso exemplo hoje, são referências negativas de uma forma extraordinária. Mas nós, o povo de Deus, precisamos mais do que nunca acatar esse pronunciamento de Paulo, que ele se preocupa de uma forma tão grande. E hoje, eu quero ler aqui alguns versos do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Que o título da minha Bíblia, que diz: a exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Em outras versões pode ter outros títulos aí. Na minha versão fala assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também poderia confiar
na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Diante desse exposto, do apóstolo Paulo, ele já tinha passado algumas recomendações para aquela igreja. E quando ele trata aqui, guardai-vos dos cães. Veja que comparação até grotesca, grotesca se a gente faz. Mas se a gente for ver a essência da coisa, ele estava coberto de razão. Porque os irmãos já viram naquele programa que passa dos animais, mundo animal, os cães, quando eles vão atacar um animal, eles sozinhos eles não vão, eles vão e vão fazendo o cerco, e um dá uma mordida, outro dá aqui, até que eles matam no cansaço a presa deles, e aí eles devoram. Então Paulo faz mais ou menos esse anunciado, que esses falsos aqui, eles iam matar no cansaço, criando uma dúvida, não é verdade? Fazendo uma dissensão aqui, não é muito bem por aí, é assim, é assado. E quando a pessoa se apercebe, estava sendo dominada. E hoje nós temos visto que a igreja tem sido absorvida por esses, não vou nem falar que cães, mas infelizmente, porque a gente percebe que nitidamente que muitos valores que foram preservados, que foram motivados, guardados, e muito sangue derramado para que se preservasse, para que chegasse até nós hoje, não é verdade? O Evangelho chegou em nossas mãos porque muitas pessoas morreram, muitos deram sangue, a vida, para que nós pudéssemos ter hoje aqui essa liberdade que temos de expressar. E esses valores nós temos que preservar. Nós, como igreja do Senhor Jesus, eu conclamo a você a ser um zeloso, seja um guardador desta lei que nos trouxe a salvação, que nos chegou a palavra de Deus na sua essência, onde nós temos o privilégio de estarmos aqui, apesar de uma série de circunstâncias, mas estamos aqui anunciando a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, apesar de todas as circunstâncias, a palavra de Deus tem sido anunciada. Nós, como Igreja Batista do Boa Vista, avançamos, prova disso que o pastor falou, batizou algumas pessoas no final do ano, vão ser inseridas na membresia. Nós temos um trabalho missionário, onde toda a semana nós levamos a palavra de Deus. Nós estamos ali, não presencial, mas gravamos mensagens, e estudos bíblicos são direcionados a pessoas, e vidas estão sendo transformadas. Ontem eu recebi ainda um vídeo de uma pessoa que me mandou, que estava lá, aprisionada, recebeu esta mensagem que nós gravamos aqui, e através dessa mensagem teve a sua vida transformada, fez os estudos bíblicos. Então ele estava mandando uma mensagem de gratidão, porque foi muito válida essa mensagem, que muita gente pagou o preço, para que a mensagem chegasse hoje, e nós pudéssemos lá transmitir.
Então eu fiquei muito feliz de saber, de receber aquela mensagem. Ele falou: sou grato à Igreja Batista do Boa Vista, sou grato ao senhor, à sua equipe, porque através da sua mensagem que chegava lá todo sábado, eu entendi, e hoje eu tenho a minha vida transformada, e a prova é que eu estou aqui fora. Então isto é algo que nós engrandecemos, não a nós, mas a Deus que nos dá o privilégio, e os esforços que lá no passado que Paulo estava preservando, tentando guardar. Vai acontecer isso, mas se alegrai-vos quando houver perseguição, se alegre. Então precisamos de transformação, pensamento positivo e não pessimista. Não vai dar certo. Eu confesso que muitas das vezes eu fiquei até temeroso. Poxa, mas nós vamos fazer um esforço, ir lá, levar a palavra, mas isso não vão... Quem faz a obra não somos nós, a obra é de Deus, e o Espírito Santo de Deus é que faz. Precisamos estar motivados, como Paulo estava. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava na cadeia. Ele tinha tomado uma surra de vara, não é verdade? Tomou uma pisa lá, e com o lombo cortado, estava glorificando a Deus, e as coisas aconteceram, e ele estava passando essa mesma informação, para assim: não desanime, porque muitos vão perseguir, esses falsos mestres, isso aí não é nada, perante o que vai acontecer. Ânimo, bom ânimo, aprender a ter convivência com Deus, relacionamento com Deus, meus irmãos. Precisamos entender, e precisamos ter esse relacionamento com Deus, para nós entendermos realmente a posição nossa, a posição de Deus, de podermos ter um diálogo com Deus, através da palavra de Deus, através da oração, ouvir a voz de Deus, para sermos bem-sucedidos. Esse é o grande mistério que Paulo tenta passar para nós, e passava para o povo de Filipos. Aprender a ter convivência com Deus e sentir a presença do Espírito de Deus. Aí nós nos alegramos na tristeza, porque nós sabemos que a tristeza vai ser transitória, vai ser temporária, não vai ser. E ela vai produzir efeitos miraculosos em nossa vida. Veja só, ele começa aqui, nesse texto que nós lemos: resta, irmãos meus, que vós regozijais no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 16, ele vai dizer: regozijai-vos sempre, quer dizer, estamos alegres sempre. E ele diz: eis que não é mais eu, Paulo, mas é Cristo vive em mim. Isso nós temos que ter também como notório. Eis que não é mais Mauro, mas Cristo está em mim. Eu estou em Cristo. Regozijai-vos sempre. O salmista, lá no Salmo 32, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Neemias, ele diz: a alegria vem do Senhor, é a nossa força. Paulo, escrevendo aos Romanos, ainda no capítulo 8, verso 31 até o verso 39, a alegria de saber que Deus é por nós, apesar da nossa condição que nós estamos hoje. E aprender a nos alegrarmos nas perseguições. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, lá Paulo e Silas, lá e tal. A alegria do Senhor é a força que nos faz superar tudo, toda e qualquer adversidade. E essa alegria é produzida pelo Espírito Santo, independente das circunstâncias. Para que a gente possa viver intensamente, meus irmãos. Para que a gente desmistifique
para sempre. Essa tal da teologia da prosperidade, dessa teologia desse Deus que te proporciona momentos emocionantes aqui na terra, mas que não te dá garantia da eternidade. A Bíblia é muito clara quando diz, se você receber algo aqui na terra, a hora que você chegar lá, você não vai ter nada. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Então, nós temos que ter essa convicção de que tudo aquilo que nós produzimos aqui na terra, e se nós formos glorificados aqui, a hora que nós chegarmos lá, não vamos ter nada. Veja só o paralelo que eu vejo aqui com o Evangelho de São João, capítulo 15, a partir do verso 7 ali, até o 11. Ó. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Aí, no verso 17, ele vai fazendo o mesmo apelo aos discípulos, orando pelos discípulos, o mesmo apelo que Paulo estava fazendo lá pelos seus discipulados, lá em Filipos, aquelas mesmas recomendações, o mesmo cuidado, o mesmo carinho estava. Evangelho de São João, capítulo 17, verso 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu, do mundo não sou. Santifica-os na verdade e na palavra, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, Jesus fazendo um apelo ao Pai pelos seus discípulos. E eu traço aqui um paralelo, que Paulo estava com os mesmos cuidados aqui ao povo de Filipos. Dizendo, vocês vão ter problemas, mas permaneçam fiéis. A alegria do Senhor é a força que nos faz superar toda e qualquer adversidade. Essa alegria é produzida pelo Espírito Santo de Deus, independente das circunstâncias. É uma capacitação divina que fortalece a igreja a suportar as adversidades. E nós precisamos buscar ter essa convicção de que Deus está sobremaneira sobre a igreja, fortalecendo nos momentos mais difíceis. E Paulo com certeza pensava que os irmãos poderiam fraquejar naqueles ventos de doutrina, naquelas pessoas que estavam ali. Por isso, ele exortou então a alegrarem-se, independente das situações, como ele e Silas fizeram, lá no momento que eles estavam na prisão. E veja o que aconteceu, as muralhas, as portas foram abertas. Se eles ficassem ali murmurando, mas agora nós apanhamos aqui, agora estamos aqui. Não, eles estavam louvando e adorando a Deus. Isso nos traz ensinamentos grandes, que quando nós passamos por tribulações e estamos dentro de um quadro difícil,
Nós não podemos perder a evidência de Jesus, para que Ele possa nos capacitar, para que Ele possa nos dar o direcionamento. Às vezes, a condição que nós passamos de alguma privacidade, de alguma enfermidade, de alguma dificuldade, é exatamente porque lá na frente Ele quer nos proporcionar um crescimento, quer nos abençoar, quer nos proporcionar a bênção da prosperidade, não é verdade? E não é aquela prosperidade monetária, financeira, momentânea, em que nós muitas das vezes poderemos até pensar que seria uma grande bênção, e lá na frente eu não sei se ter muita coisa, o volume de muita coisa vai adiantar alguma coisa. A alegria do Senhor, a que Paulo se refere, se manifesta exatamente no meio das preocupações e das aflições da vida. E ele nos adverte aqui, né, no capítulo 2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se alguém outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então, ele estava aqui fazendo menção àquelas pessoas que com certeza, como ele mesmo adverte na frente, que ele era judeu, guardador da lei, conhecia tudo. Então as pessoas, dentro daquele formalismo religioso, se achavam altamente capacitados. E não é diferente de hoje. Hoje, por nós pertencermos a um determinado grupo, as pessoas já acham que já estão salvas, ou já estão no céu, já, sei lá. Então, todo esse misticismo religioso cai por terra, porque somente Jesus Cristo pode nos dar a salvação, somente Jesus Cristo pode nos conceder aquilo que nós precisamos. E ele diz aqui, guardai-vos dos cães. E ele vai fazendo menção exatamente dos judeus que tinham todo aquele aparato religioso, mas não cumpriam a lei principal, que era amar o próximo, que era viver o relacionamento que ele tanto estava, que tanto Jesus apregoou, né? Caminhou com os 12 por tempo. Olha, as coisas são assim, diferindo bastante e ele esteve muitas vezes na sinagoga, confrontando com os doutores da lei, exatamente porque a proposta do evangelho agora é uma outra dinâmica de comportamento. É uma condição que se apresentava nova e que realmente não é nós fazermos parte de um grupo que nós vamos ser salvos ou vamos ter uma condição. Pelo contrário, é a renúncia da minha vida. É eu aceitar publicamente Jesus Cristo como Senhor e confessar e andar nos seus preceitos. Então, ser religioso não quer dizer nada, não é verdade? Hoje, religiosidade não representa nada. O que representa é Jesus Cristo no nosso coração. E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos ter essa consciência e, mais do que isso, viver essa consciência. Maus obreiros pregando um falso evangelho, conforme ele já recomendava aos Gálatas. Então, como diz, gente para fazer coisa errada, desde aquele tempo já tinha, tirando a atenção, instrumentalizados pelo inimigo, para que não se cumprisse aquilo que é o correto. E ele diz lá,
Se alguém anunciar outro evangelho, seja anátema. Quer dizer, show para lá. Não dê oportunidade. Guardai-vos da circuncisão. Porque o judeu até hoje ainda está esperando o Messias, né? E eles cumprem no 8º dia, são circuncidados. Lá com 12 anos faz aquela, agora esqueci o nome lá, mas põe um negocinho na cabeça, os meninos. E por eles estarem, são recebidos, parece que na sinagoga, daí, né, quando ele faz essa. Então, por todo esse ritualismo, eles já se consideram povo eleito. E a palavra de Deus é muito clara: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, você será salvo. E a prova disso, nós temos o bandido da cruz. Naquele momento, talvez minutos ou horas que antecedia o seu óbito, ele obteve a salvação tão grandiosa, independente da sua vida pregressa. Não houve necessidade de uma ficha corretiva, como é que é, de uma folha corrida da polícia, isentando ele de todos os... Não foi necessário. Ele olhando para Jesus e viu que realmente Jesus era Deus. Então somente ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor Jesus bondosamente respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você que me ouve, de repente ainda não fez essa entrega a Jesus Cristo, a oportunidade é hoje. Se você ainda não conhece esse Jesus, que tem a habilidade e tem a capacidade de salvar a tua vida, basta que você queira, basta que você entregue a sua vida. A oportunidade é hoje, é agora. É como aquele camarada que estava preso, minutos ou horas, eu não sei, mas algum tempo que antecedia a sua entrada para a eternidade. Ele entendeu e com certeza está com o Senhor. Hoje é o momento da sua entrega, se você ainda não conhece Jesus Cristo como Senhor. Guardai-vos da circuncisão. Antes, orgulha-se em Cristo e na sua obra. A circuncisão nada mais era do que um rito religioso, com caráter essencialmente religioso e nada espiritual, não é verdade? Também era um sinal de obediência, mas não era o suficiente para ser salvo. A circuncisão hoje, nossa, é espiritual. É eu e o Senhor, você e o Senhor. Que nós possamos representar essa circuncisão espiritual, tendo o laço com Jesus Cristo, termos essa intimidade com o Senhor, para podermos então ter essa intimidade, ter esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A verdadeira circuncisão somos nós que servimos a Deus, somos nós que já aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos nós, a igreja de Jesus Cristo, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos em coisas terrenas. Nenhum rito pode trazer salvação, a não ser a nossa renúncia, a nossa confissão que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que Deus possa capacitar a sua igreja, que Deus possa nos mover e dar condições para que nós possamos anunciar alto e bom som, que hoje nós somos servos do Deus Altíssimo. A igreja, o mundo está vivendo por um momento difícil. Prova disso, aqui nós estamos num número reduzido. Você está lá na sua casa me ouvindo, com medo da Covid, com medo da pandemia, e nós temos que cumprir as formalidades, porque a lei
nos obriga, e nós temos também que ter discernimento, e temos que ter o direcionamento de Deus para nos precaver, estamos certos, mas Jesus Cristo é o nosso Senhor. Por mais que nós tenhamos que tomar a vacina, por mais que nós tenhamos que cumprir as formalidades legais, mas eu creio que Jesus Cristo é acima de todas essas coisas. E nós temos que confiar. Jesus é o Senhor de todas as coisas. E Paulo queria, então, passar essa orientação ao povo, e ele foi muito enfático, ele usou de inúmeras condições, e que hoje nós aqui estamos no mesmo propósito de Paulo, anunciar aos mesmos moldes que Paulo anunciou, que apesar de todas as circunstâncias, devemos estar alegres, devemos nos alegrar, porque na adversidade é que nós somos crescidos e somos motivados para perseverar. A igreja do Senhor Jesus, mais do que nunca, precisa ter esta motivação espiritual, essa renovação, essa transformação. Eu acho que tudo que está acontecendo é claro que é permissivo de Deus, mas há necessidade da igreja se moldar aos tempos que nós estamos vivendo e renunciar a toda essa formalismo religioso que está por acontecer. Estão querendo renovar a Bíblia novamente, o Evangelho, mas nós devemos permanecer fiéis. Nós estávamos aqui relembrando os cânticos do cantor cristão, que foram cânticos dados por Deus, e nós temos que, algumas coisas temos que manter na tradição bíblica, e assim perseverarmos e seguirmos a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos dê a condição de estarmos alegres sempre na presença de Deus. Amém? Que Deus possa estar com todos, que Deus seja na vida de cada um daquele que nos segue, que nos assiste. E se você ainda não tem a Jesus Cristo como Senhor, faça como aquele que estava na cruz com o Senhor Jesus. Reconheceu o senhorio de Jesus e na mesma hora falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor na mesma hora falou: hoje mesmo estarás comigo. Simples assim. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.